Bom, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de poder estar aqui mais um sábado, podendo trazer uma palavra do Senhor para vocês. Agradecer a oportunidade, a confiança que o Rodrigo está depositando em mim, de por tema livre, poder escolher alguma palavra para trazer aqui neste sábado. E eu me perguntei que palavra trazer, e essa semana o Senhor me tocou no meu coração para falar a respeito de Jesus Cristo, para falar a respeito sobre ser cristão, certo? Falar a respeito de realmente viver uma vida reta e justa, santa, ao lado de Cristo. De o verdadeiro significado de ser como Cristo, de ser um imitador de Cristo. Eu acredito que quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente já tem uma visão tanto quanto... Poxa, a gente já falou tanto desse cara, a gente já falou tanto desse indivíduo. E quanto mais nós falamos de Jesus Cristo, parece que a coisa vai perdendo o significado, parece que vai se tornando algo comum, né? Quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Quem não conhece a história de Jesus Cristo? Muitas vezes a coisa vai perdendo seu significado. E nós nos dizemos cristãos por vir aqui à igreja, muitas vezes todo domingo, toda terça-feira. Estamos aqui reunidos todo sábado para fazer o culto de jovens, todo o primeiro ou último sábado do mês. Estamos aqui reunidos e nós achamos que isso é ser cristão. E muitas vezes não sabemos nem diferenciar o que é ser crente e o que é ser cristão. Ser crente é muito simples. Ser crente, eu acredito que grande parte da população brasileira é crente. Né? Só o fato de acreditar em Deus já é ser crente. Ser cristão é diferente. Ser cristão é destinado a poucos. Ser cristão é para aqueles que querem se parecer com Cristo. Realmente serem imitadores de Cristo, seguir o exemplo vivo de Jesus Cristo. A principal parte da palavra hoje está em Efésios 5. Eu peço para aqueles que puderem abrir. Efésios 5, versículo 1. Todos abriram? Vou iniciar a leitura. Ele diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredi na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Aqui ele está dando um resumo claro sobre o que é ser um imitador de Cristo. Que nós devemos ser imitadores de Cristo. Imitador é aquele que tem Cristo por mestre. O que é ter Cristo por mestre? Não é simplesmente apenas conhecer Cristo, mas é se inspirar em Cristo, querer ser como Ele, querer seguir à risca os ensinamentos de Cristo. E eu sempre me perguntei qual que era o significado do sacrifício de Cristo. Porque é o que todos nós sabemos, que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Mas eu sempre perguntava, mas por que Cristo precisou morrer na cruz? Não tinha algum outro jeito? Se Deus é todo poderoso, Ele não poderia simplesmente resolver isso de outra forma? Por que Ele precisou entregar o seu único filho? Por que Ele precisou do sofrimento de Jesus Cristo naquele momento para salvar a humanidade? Qual que foi a utilidade do sacrifício de Cristo? E eu chegava a diversas conclusões. Eu pensava se era algum ato simbólico, ou por que precisava ser Jesus Cristo? Por que não poderia ser de outra forma? E eu realmente tinha essa dúvida no meu coração e eu não sabia responder. Portanto, eu dediquei algum tempo de estudo para tentar achar essa resposta. Isso faz alguns anos. Deixa eu tomar uma água aqui. Porque eu não entendia qual o significado do sacrifício de Cristo. Porque eu sabia que era justamente para nos salvar, mas como? Como eu não sabia. Então, eu tentei buscar essa resposta. E é claro que não é o tipo de resposta que você encontra em algum site na internet, que muitas vezes vai te dar respostas vagas de tipo, Jesus Cristo morreu para te salvar. Mas por que Jesus morreu para me salvar? Não entendi. Vou ligar aqui, Rodrigo. E eu me perguntava e não sabia responder. Até que eu comecei a estudar o porquê de nós estarmos aqui hoje. E aí eu me pergunto, esse era o plano principal de Deus? Deus queria que nós estivéssemos na situação que estamos hoje. Deus queria que nós estivéssemos no mundo que nós temos agora. Mundo que muitas vezes, mundo de fome, de problemas, de miséria. E a resposta é muito simples, não.
Esse não era o plano de Deus. Nunca foi o plano de Deus. Mas Deus, quando criou o homem, Ele o deu liberdade. Liberdade de escolha, de querer seguir com Ele ou não. E essa história nós conhecemos, Adão e Eva. Tudo começou com Adão e Eva. Foram os primeiros homens criados por Deus, Adão e a mulher Eva. E eles escolheram se separar de Cristo. Jesus Cristo atou, fez um contrato com eles, um contrato realmente de confiança. Ele disse: eu lhe entrego aqui um jardim, um local para que vocês vivam ao meu lado. Portanto, eu só quero que vocês me obedeçam e que não comam do fruto proibido. Essa era a única cláusula de que Deus tinha atribuído aquele contrato. E nós sabemos que foi quebrado. Nós sabemos que o homem usou de sua liberdade para justamente se separar de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Não era plano de Deus estarmos aqui hoje. Não era o plano principal de Deus. Mas a partir do momento que o pecado entrou na vida das pessoas, já era tarde. E aí, os filhos de Adão e toda a descendência que veio depois dele, do qual nós estamos inclusos, ficaram, portanto, desamparados. Eles não tinham mais a proteção completa de Deus. Eles foram viver no mundo comum, no mundo que nós vivemos. E a única forma deles manterem comunicação com Cristo era através do sacrifício. Não existia outra forma. E nós conhecemos o holocausto do Velho Testamento através do sacrifício de animais. Era a única forma de tentar expiar o pecado humano, era através do sangue animal. Porém, as pessoas nunca tinham aquele contato com Deus, porque o relacionamento do homem com Deus foi quebrado por Adão e Eva. O que acontece? Todos os profetas do Velho Testamento prometiam a chegada de alguém que pudesse pagar pelo pecado humano. Porque o pecado da separação do homem com Deus, o pecado de Adão e Eva, o pecado original, era um pecado tão grande que só podia ser saciado por um grande sacrifício. Um sacrifício humano, mas um sacrifício de alguém santo. E esse é o significado do sacrifício de Jesus Cristo. Quanto maior a dívida, maior a dificuldade de pagamento. E só um homem perfeito poderia pagar aquela dívida. E esse homem foi Jesus Cristo. Então percebam o amor de Deus. Porque a nossa dívida era com Ele e Ele nos deu o dinheiro para pagar. Ele nos entregou Jesus Cristo para nos salvar. Porque Ele precisava de um sacrifício para reatar essa relação entre homem e Deus. Porque nós conhecemos muito pouco acerca da natureza de Deus. A única coisa que a gente pode saber é aquilo que Ele mesmo diz de si na Bíblia. E Ele diz que Ele é amor e Ele é a justiça. As duas principais essências de Deus são o amor e a justiça. Portanto, nenhuma decisão de Deus Ele não pode abstrair nenhuma das duas. Tudo que Deus faz é, ao mesmo tempo, por amor e tem justiça. E Ele queria realmente reatar a ligação com a humanidade, porque Ele ama o homem. Mas não seria justo. Qual o sentido? Adão pecou, Adão teve a liberdade, Adão quis consumir o produto da árvore, Adão quis viver a vida no desafio, na liberdade, de se afastar de Deus, tomar suas próprias decisões. E Deus, Ele era justo. Se Ele prometeu para Adão liberdade, Ele teria que cumprir com esta liberdade. Porém, Deus não podia intervir. A única forma era pelo sacrifício. E então Deus, pelo seu amor sobrenatural, incalculável, entregou o seu único filho, o único homem que poderia vir à terra e ser santo e perfeito, o único que poderia pagar a nossa dívida na cruz. E foi esse o pagamento de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele libertou as pessoas, libertou todos os indivíduos do mal que habitava na terra. O mesmo mal que foi plantado por Adão e Eva.
Jesus Cristo veio para erradicar de vez, ele veio para ser o sacrifício, aquele que reataria o relacionamento do homem com Deus. A gente sabe que nos tempos de Moisés, nos tempos de Abraão, Jacó, Isaac, as pessoas não tinham livre acesso a Deus, porque era um tempo de pecado. A gente conhece muito bem a história de Noé, por exemplo, que a civilização era tão pecaminosa após a época de Adão e Eva, que Deus teve que realmente dar um restart no mundo, de tanto pecado que foi introjetado na espécie humana depois do pecado de Adão e Eva. Então as pessoas não tinham livre acesso a Deus. Tanto é que até na época de Jesus Cristo, as únicas pessoas que tinham acesso ao templo eram os sacerdotes. A maioria das pessoas não tinha nem acesso às escrituras. Ou seja, as pessoas elas estavam afastadas de Cristo. Elas não tinham o direito de falar diretamente com Deus, porque o pecado estava na essência humana e só poderia ser retirado de lá através do sacrifício de um homem santo. E existe algum homem santo além de Jesus Cristo? Não pode existir nenhum homem santo além de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo foi o pagamento da nossa dívida. A dívida que era nossa, não era dele, mas ele, o próprio Deus, entregou o seu Filho. O próprio Deus se fez como homem, veio à terra para pagar uma dívida que era nossa. Por amor, uma mistura entre amor e justiça. Ele não podia simplesmente reatar do nada o relacionamento do homem se não fosse pago o preço justo. Por que não seria justo? Se alguém pecou, deve cumprir com o seu erro, deve pagar pelo seu erro. Isso é justiça. Mas Deus não trabalha apenas pela justiça, ele também trabalha pelo amor. Então, ele percebendo que a humanidade não podia pagar a sua dívida, ele ofereceu o próprio pagamento, ele entregou Jesus Cristo. Esse é o significado do sacrifício de Cristo. É por isso que nós devemos ser imitadores de Cristo, porque assim como Cristo veio à terra para salvar as pessoas que muitas vezes cuspiram nele, o humilharam, pessoas que não se importavam com ele, é exatamente o que nós devemos fazer. Porque nós não estamos aqui simplesmente para garantir a nossa salvação, mas justamente para ter o amor e a misericórdia de ajudar aqueles que precisam. Muitas vezes na nossa família, entre os nossos amigos, esse é o exemplo de Jesus Cristo. É de não se importar com as circunstâncias. Muitas vezes a dívida não é nossa, a gente se pergunta, não, mas o problema não é meu. Mas a questão é, sejai como Cristo. Esse é o grande ensinamento. Não precisa abrir, mas está em Romanos 10:9 o seguinte: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele aqui está dizendo que agora, após a morte de Jesus Cristo, o homem pôde restaurar essa aliança, e agora Deus nos promete que um dia nós voltaremos a estar com Ele, da mesma forma que era no jardim. Agora nós estaremos ao lado de Deus novamente. Ele nos dá uma nova oportunidade que será o fim desta vida. E Ele diz que para alcançar isto, não é preciso de mais nada, não é preciso mais de sacrifício, a gente não precisa acender um fogo aqui, vamos sacrificar animais. Não, o sacrifício já foi feito, o sacrifício de Jesus Cristo. A única coisa que Ele quer para a nossa salvação agora é que confessemos que Jesus é o Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e assim seremos salvos. É só isso que Deus quer. O sacrifício agora não é mais animais, o sacrifício que Deus quer é o seu tempo, o sacrifício que o Senhor quer é o louvor, é esse o sacrifício que o Senhor Deus quer para nos salvar, é isso que Ele quer. E o nosso papel é de justamente pregar a palavra dEle e de poder salvar quanto mais pessoas possível, porque esse é o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. É um ensinamento realmente do que Ele veio para fazer, veio para reatar a ligação do homem com Deus. Da mesma forma, está escrito em Efésios 2, também não precisa abrir, no versículo 8 e 9, que diz o seguinte: porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Repetindo, porque é gratuitamente que fostes salvos. Porque a dívida não foi nós, não fomos nós que pagamos a dívida. Fomos salvos gratuitamente, porque Jesus Cristo pagou. Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Fostes salvos gratuitamente mediante a fé e o sacrifício de Cristo. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus, é pura misericórdia divina. Como eu falei, amor e justiça. Isso provém do amor de Deus. Porque Deus ele sabia que o homem não podia pagar a sua dívida, mas Ele ofereceu Jesus Cristo como sacrifício. Esse é o exemplo de Cristo. 1 Coríntios 11 também diz o seguinte: tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui está dando o exemplo do apóstolo Paulo. E sabemos que o apóstolo Paulo era um homem como nós. E aqui está o grande ensinamento.
tornai-vos os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Esse é o nosso papel. É o mesmo papel que aqui está sendo atribuído a Paulo. É o papel de nós sermos imitadores de Cristo e podermos realmente servir de exemplo para as pessoas. Um exemplo meu, por exemplo. O Rodrigo é meu líder. O Rodrigo é um imitador de Cristo. E eu, ao ver o exemplo do Rodrigo e ao imitar o Rodrigo, eu também estou imitando a Cristo. Como Paulo diz, tornai-vos os meus imitadores, imitadores de Paulo, assim como eu sou imitador de Cristo. Eu vos felicito, porque em tudo que vos lembrais de mim e guardai as minhas instruções, tais como eu as transmiti. Mas quero que saibas que o Senhor de todo homem é Cristo. Senhor da mulher é o homem e Senhor de Cristo é Deus. Ou seja, aqui ele está dizendo que esse é o nosso papel. Nosso papel como cristão. O que é cristão? Cristão é ser como Cristo, é ser o imitador de Cristo. O nosso papel como imitadores de Cristo é pregar a sua palavra, viver justo e reto, de acordo com a palavra divina, de acordo com a palavra de Deus, viver a partir dos mandamentos de Cristo e, principalmente, além de ser imitador de Cristo, espalhar a palavra de Cristo para as pessoas. Justamente como o próprio Paulo diz, tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o nosso papel. O nosso papel é imitar a Cristo e fazer com que as pessoas percebam que nós temos algo de diferente. Fazer as pessoas realmente perceberem Cristo em nossa vida. E assim, através do testemunho, que é o testemunho, é a principal arma para você realmente ganhar vidas para Cristo. A gente acha que é através da pregação, e também, mas principalmente pelo testemunho. A oração e o testemunho são as principais fontes para ganhar as pessoas a Cristo. Era através do testemunho que Jesus Cristo conquistava seus discípulos, seus seguidores. Era através dos seus prodígios, dos seus milagres, das suas palavras. Porque as pessoas viam em Cristo a natureza divina. Elas viam que Deus estava em Cristo e elas queriam ter a mesma coisa. E nós devemos ser o espelho de Cristo, para que Cristo possa falar através de nós para as pessoas e assim nós possamos realmente fazer o grande mandamento, o último mandamento de Jesus Cristo para nós, que é de justamente viver em comunhão e agregar nessa comunhão, ou seja, de trazer mais pessoas para dentro do nosso meio cristão, para que nós possamos ser salvos, nós aproveitemos essa dívida que foi paga, porque Deus não precisava nos prometer nada. Deus nos criou, nós somos criação dele. Nós não temos, como nós mesmos, importância alguma, mas ele nos deu uma importância. E mesmo pelo nosso pecado, mesmo pela nossa escolha de não querer viver com ele, ele nos dá a oportunidade daquele que quiser, porque ninguém é obrigado. Alguém aqui foi obrigado a estar aqui hoje? Alguém é obrigado a seguir a Cristo? Alguém é obrigado a ser cristão? Deus não vai lá e te puxa pelo braço e te traz aqui na igreja por obrigação. Deus não é um autoritário, Deus não é um tirano. Deus ele te dá a liberdade de escolher. E hoje nós temos a liberdade de escolher entre a salvação ou a perdição. Ele nos deu a oportunidade que nós não merecíamos, de um dia poder estar de volta aos lados e aos braços dele. Bom, eu acredito que seja essa a palavra. É uma palavra um tanto quanto breve, mas eu acredito que seja esse o significado da vida de Jesus Cristo. Eu acredito que eu sempre tive muitas dúvidas em questão ao porquê do sacrifício de Jesus Cristo. Eu não entendi aquilo, parecia algo simbólico, né? Muitas vezes eu pensava, será que Deus fez isso para uma forma de símbolo, para a gente se lembrar? Mas aí eu lembrei, olha, Deus ele não é roteirista de novela. Ele não fez isso para fazer uma história bonitinha para a gente sentir pena depois. Ele fez porque existia a necessidade do pagamento de uma dívida que era nossa e que só Jesus Cristo, com o seu sangue santo, podia salvar. Assim como antigamente, como na época de Moisés, o sangue animal pagava o pecado do povo, o sangue de Cristo hoje paga os nossos pecados, os pecados da humanidade. E é por isso que dizem, o sangue de Cristo nos salvou. Como assim o sangue? Porque era o sangue que expiava o pecado. E o pecado do tamanho da humanidade só poderia ser pago pelo homem santo, e este homem não é outro senão Jesus Cristo, que é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém?